Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, verso 6. Cristão, suas aflições presentes não são grandes se comparadas com as aflições e tormentos de muitos dos condenados que, quando estavam neste mundo, nunca pecaram com tanta intensidade e em tanta medida quanto você. Há muitos agora no inferno que nunca pecaram contra semelhante luz reluzente como você, nem contra semelhante amor especial como você, nem contra semelhantes preciosas mercês como você. Certamente, agora há muitos que, embora nunca tendo pecado como você, estão em chamas perpétuas. O que são as suas aflições, os seus tormentos presentes, comparados aos tormentos dos condenados, os quais são sem número, insondáveis, irremediáveis e infinitos, cujas dores são sem tréguas, cujo cardápio consiste de, no primeiro prato, serem servidos de lamentos, no segundo prato, de ranger de dentes, no terceiro prato, por vermes roedores, e no quarto prato, de intolerável dor. No entanto, a dor do corpo é a menor parte da dor. A verdadeira essência da tristeza e dor consiste na tristeza e dor da alma. A alienação eterna e a separação de Deus são servidas no quinto prato. Ah, cristão, como você pode pensar seriamente sobre essas coisas e não colocar sua mão na boca, mesmo quando estiver sob os maiores sofrimentos temporais? Seus pecados têm sido muito maiores do que de muitos dos que estão agora no inferno, e as suas grandes aflições são apenas um desconforto comparadas às deles. Portanto, abafe seu murmúrio e fique em silêncio diante do Senhor. Tal é o esplendor, o brilho, a glória, a felicidade e a bem-aventurança que estão reservados aos santos no céu, que, se tivesse todas as línguas dos homens na terra e todas as excelências dos anjos no céu, não seria capaz de conceber nem expressar essa visão da glória que espera o cristão. Essa glória é inconcebível e inexprimível. É melhor que venham logo tais coisas, as quais podemos sentir e desfrutar, mesmo sem nunca podermos declarar. Todos os problemas, aflições e tristezas desta vida devem ser considerados como nada em comparação com a felicidade e bem-aventurança eterna. Eles são apenas como a ponta de um alfinete em comparação com o céu estrelado. Pois tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Não é Cristo seu tesouro? Não é o céu sua herança? Como pode então murmurar? Você não tem muito na mão e mais em esperança? Você não tem muito em posse, mas muito mais o que está reservado nos céus? E você murmurará? Deus não lhe deu um coração transformado, uma natureza renovada e uma alma santificada, e você vai murmurar? Ele não tem dado a você Ele mesmo para satisfazê-lo, seu Filho para salvá-lo, seu Espírito para guiá-lo, sua graça para adorná-lo, sua aliança para garanti-lo, sua misericórdia para perdoá-lo, sua justiça para vesti-lo, e você vai murmurar? Ele não tem feito de você um amigo, um filho, um irmão, uma noiva, um herdeiro, e você vai murmurar? Acaso Deus muitas vezes não transformou a sua água em vinho, o seu bronze em prata e a sua prata em ouro? E você vai murmurar? Quando você estava morto, Ele não o vivificou. Quando estava perdido, Ele não o procurou. Quando estava ferido, Ele não o curou. Quando estava caindo, Ele não o apoiou. Quando estava ao chão, Ele não o levantou. Quando estava vacilante, Ele não o estabeleceu. Quando estava no erro, Ele não o corrigiu. Quando você foi tentado, Ele não te sustentou. E quando você esteve em perigos, Ele não te livrou. E você vai murmurar? O quê? Vocês que são altamente avançados e exaltados acima de muitos milhares de pessoas no mundo, não há quem fique tão mal em murmurar do que os santos. Deus curou Davi do adultério, matando o seu filho estimado. Há alguma Dalila, algum encanto, algum pecado amado, ou outros almejados pelos cristãos, alguma condição, constituição ou tentações que os levam a brincar
e abraçar em seu próprio peito tais pecados. É como uma grande variedade de ervas daninhas numa terra sem cultivo, em que, geralmente, existe alguma erva daninha maior, mais abundante e mais repulsiva que todo o resto. Assim é nas almas dos homens, pois mesmo que haja uma mistura e variedade de males e corrupções, ainda há algum pecado que geralmente é supremo, mais poderoso e predominante, que influencia e se manifesta de forma mais eminente e evidente do que qualquer um dos outros. Assim, embora a raiz e a amargura do pecado se espalhem sobre tudo, todavia cada homem tem a sua inclinação para algum tipo de pecado em vez de outro. Isso pode ser chamado de pecado que assedia os homens, o pecado do peito, o pecado querido. Não obstante, uma das obras mais árduas do mundo é subjugar e controlar tal pecado do peito. As orações, as lágrimas, os suspiros, os soluços, os gemidos, a angústia que custarão a um cristão até que subjugue o pecado querido. Um homem pode facilmente subjugar e mortificar este ou aquele pecado, mas quando se trata do pecado principal, do pecado do peito, mesmo arrancando e puxando, ele continua lá. Quantas batalhas e lutas haverá para arrancar e derrubar tal pecado? Agora, se o Senhor o está ferindo por algum próximo e querido prazer, disponha seu coração a lançar-se para destruir seu pecado principal, e então santifique sua aflição para torná-la um meio de mortificar a corrupção do seu peito, e assim maior motivo terá para honrar a Deus ao invés de sentar-se murmurando contra ele. E sem dúvida, por você ser querido por Deus, Ele, por sua surpreendente e preciosa misericórdia, o fará combater o pecado querido. Portanto, não murmure, mesmo quando Deus tocar na menina dos teus olhos, mesmo quando Ele arrebatar a mais bela e a mais doce flor do seu peito. Quando a cidade foi tomada de paulinos nolanos, ele orou assim: Senhor, deixe-me não ser incomodado com a perda do meu ouro, da minha prata, da minha honra, porque vós sois muito mais do que tudo isso para mim. Cristão, na ausência de todos os seus prazeres mais doces, seja Cristo seu tudo em todos. Minhas joias são meu marido, disse um. Meus ornamentos são os meus 2 filhos, disse outro. Os meus tesouros são meus amigos, disse ainda outro. Assim pode um cristão, sob suas maiores perdas, dizer: Cristo é minha joia mais rica, meu principal tesouro, meu melhor ornamento, meu mais doce deleite. O que todas essas coisas significam a um coração carnal e a um coração mundano, Cristo é isso e muito mais para mim. Para mim, Cristo é tudo. Colossenses 3:11. Uma joia mais preciosa do que o mundo. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo é uma joia mais preciosa do que o mundo. O tempo não é seu para dispor como quiser. É um dom glorioso que os homens devem ser responsáveis, assim como por qualquer outra dádiva. De todos os dons, o tempo é o mais difícil de ser aperfeiçoado. Amado, é necessário aperfeiçoar seu tempo, pois há muito trabalho a fazer em curto espaço de tempo. Sua alma para salvar, um Deus para honrar, Cristo para exaltar, um inferno para escapar, uma corrida para correr, uma coroa para ganhar, tentações a suportar, corrupções a dominar, aflições a suportar, mercês a melhorar e sua geração para servir. A comunhão com Deus é a vida de suas graças, a doçura de todas as suas ordenanças, providências e mercês, o fortalecedor de seu coração e de suas mãos, a alma de seus confortos e a coroa da sua alma. A comunhão com Deus torna as coisas amargas em doce, as coisas obscuras em luz. Nada como a comunhão com Deus para protegê-lo contra as tentações, adoçar todas as aflições e fazê-lo apegar-se a Deus diante de todos os problemas e oposições. Um homem elevado em comunhão com Deus é um homem elevado no domínio das tentações ou na superação dos problemas. Almas com pouca ou nenhuma comunhão com Deus são geralmente dominadas tão logo quando tentadas, e conquistadas tão logo quando assaltadas. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Salmo 94:12.
Sem o ensinamento divino, toda humilhação do mundo jamais fará um homem abençoado. O homem que recebe a correção e as lições de açoites será um homem feliz. Se por sua aflição Deus lhe ensinar como odiar mais o pecado, como pisar mais o mundo e como andar mais com Deus, suas aflições são em amor. Se pelas aflições Deus lhe ensinar a morrer mais para o pecado, a morrer mais para suas relações e a morrer mais para seus próprios interesses, suas aflições são em amor. Se pelas aflições Deus lhe ensinar a viver mais para Cristo, a elevar-se mais a Cristo e a permanecer mais em Cristo, suas aflições são em amor. Se pelas aflições Deus lhe ensinar a se importar mais pelo céu, a viver mais para o céu e a estar mais apto para o céu, suas aflições são em amor. Se pelas aflições Deus ensinar seu orgulhoso coração a se rebaixar mais, o seu endurecido coração a tornar-se mais terno, o seu severo coração a tornar-se mais caridoso, o seu carnal coração a tornar-se mais espiritual, o seu obstinado coração a crescer mais tranquilo, então suas aflições são em amor. Quando Deus ensina qualquer uma dessas lições aos seus pensamentos, bem como à sua mente, ao seu coração, bem como à sua cabeça, suas aflições estarão no amor. Quando Deus ama, Ele aflige em amor. E se Deus aflige em amor, Ele irá, mais cedo ou mais tarde, ensinar a tais almas essas lições e as tornará aptas para toda a eternidade. Se nossas aflições estão sendo santificadas de forma a atrair nossa alma, a amar mais ao Senhor, a temer mais ao Senhor, a agradar mais ao Senhor e a apegar-se mais ao Senhor, a esperar mais no Senhor e a caminhar mais com o Senhor, então elas estão sendo enviadas em amor. Ou então elas são as feridas de um verdadeiro amigo. Se as aflições que sobre nós estão fazem aumentar nossa coragem, fortalecer nossa paciência, elevar nossa fé, inflamar nosso amor e animar nossas esperanças, certamente elas são enviadas em amor e todas as nossas feridas são as feridas de um amigo. Há infinitamente maior mal no mínimo pecado do que em grandes misérias e aflições que possivelmente venham sobre você. Sim, há maior mal no mínimo pecado do que em todos os problemas que já vieram sobre o mundo. Sim, mais do que há em todas as misérias e tormentos do inferno. O mínimo pecado é uma ofensa ao grande Deus. É um mal à alma imortal. É uma violação da justiça de Deus. Não pode ser purificado senão pelo sangue de Jesus. Fechará o céu à alma e fechará a alma como uma prisioneira no inferno para sempre e sempre. Ao invés de se evitar maiores sofrimentos, o que deve ser evitado e prevenido é o menor dos pecados. Se este basilisco não for esmagado no ovo, em breve se tornará uma serpente. Uma vez concebido em pensamento, o pecado rompe-se em ação e gera o hábito. Assim ambos, corpo e alma, estarão irremediavelmente perdidos por toda a eternidade. O menor dos pecados é muito perigoso. César foi esfaqueado até a morte com um pequeno punhal. Herodes foi devorado por pequenos vermes. O Papa Adrian foi sufocado por um pequeno mosquito que entrou por sua boca e ele engasgou. Um rato é pequeno, porém pode matar um elefante se ele entrar em sua tromba. O escorpião é pequeno, porém é capaz de picar um leão até a morte. Embora o leopardo seja grande, contudo, pode ser envenenado com uma cabeça de alho. A menor faísca pode consumir a maior casa. Um pequeno vazamento irá afundar o maior navio. Um braço inteiro foi gangrenado por uma martelada no dedo mínimo. Uma pequena abertura na porta pode prejudicar a maior cidade. Uma pitada de veneno difunde-se em todas as partes, até que estrangule a vida do espírito e retire a alma do corpo. Se a serpente pode remexer a sua cauda por um mau pensamento, em breve tal pensamento surpreenderá a alma, como se pode ver no triste exemplo de Adão e Eva.